Olá! Neste vídeo eu vou falar um pouco sobre teorias de currículo e destacar alguns conceitos e contribuições que especificamente a teoria pós-crítica podem nos ajudar como futuros educadores. De forma sucinta, num currículo deve ser considerado os conteúdos a serem abordados, as intenções, os valores a serem transmitidos, seja a escola pública ou particular, e de que maneiras esse processo de ensino-aprendizagem será conduzido na prática pedagógica. Diante de estudos teóricos, conhecemos as teorias tradicionais, que lá no início do século XX se baseavam na era administrativa, comparavam o sistema educacional ao modelo das empresas, conservador, com métodos específicos, ou seja, metas exigentemente deveriam ser cumpridas. Já em meados da década de 1960, pesquisadores como Young, Paulo Freire passaram a questionar esse modelo tradicional. E ao participarem de movimentos sociais e culturais, eles visavam a transformação social começando pelo ambiente escolar. Portanto, nessa teoria crítica, o currículo pode atuar como meio de liberdade e transformador da sociedade, por meio da cultura e das lutas sociais, pois através delas, os indivíduos poderiam se tornar cidadãos críticos, capazes de tomadas de decisão, ou seja, atuantes na sociedade. Nas últimas décadas, nós presenciamos no Brasil diversos movimentos que influenciaram a formação de um currículo como transmissão de conteúdos pré-estabelecidos por uma elite. Por isso, a teoria pós-crítica não contraria a teoria crítica, elas se agregam. No campo pedagógico, novos conceitos científicos apontaram para um pensamento que interpreta a sociedade multicultural em formação. Essa sociedade apresenta uma identidade miscigenada de saberes e conhecimentos pautados nas diferenças. Essa teoria pós-crítica oferece, assim, muitas contribuições ao currículo, trazendo algumas influências. Para exemplificar, no pós-estruturalismo, nós vemos uma produção discursiva da linguagem extraída da realidade, o desenvolvimento psicológico, cognitivo e afetivo de cada indivíduo, rejeitando qualquer estereótipo. No pós-modernismo, cogitam-se pensamentos nos currículos contemporâneos em tempo histórico, promessas da modernidade, pluralidade, emancipação, autonomia, remetem a pensamentos de que a teoria científica equivalem ao senso comum, com relevâncias semelhantes ao conhecimento popular e tradições. No início do século XXI, o pós-colonialismo vem como uma maneira de narrar o outro cultural, com base na lógica individual, a resistência ao empoderamento de determinados coletivos, valorizando o outro, seus costumes e sua cultura. No caso dos estudos culturais, estes debatem a identidade do que o indivíduo almeja e ainda a diferença contrária à identidade. Faz referência ao lugar que o discurso ocupa nas relações de poder ou de como se interpreta o real. Isso, no campo escolar, considera os saberes e valores dos indivíduos, problematizando como alguns são valorizados e outros não. Sobre o multiculturalismo, este dá espaço para os conhecimentos e experiências, etnias, gênero, ou seja, nos múltiplos grupos sociais. E, portanto, fazem-se necessárias novas interpretações dos currículos a serem adotados. Por fim, o último conceito dentro das teorias pós-críticas são os estudos feministas, que apontam o diferente ponto de vista em relação à produção científica para a teorização do currículo, pois há uma predominância dos estudos com enfoque masculino e estes dominam o contexto escolar. Concluo assim que essas teorias pós-críticas oferecem significativas contribuições para a fundamentação teórica na construção de um currículo baseado na diversidade social e cultural da atualidade, pois não se trata de um currículo regrado, e sim de como as experiências de cada aluno podem e devem contribuir para um currículo adequado a ser ministrado, ensinado e principalmente dialogado em sala de aula. Educadores que optarem por aderir a essas práticas pedagógicas estarão desenvolvendo um novo conceito democrático, inovando e consolidando uma postura educacional respeitosa, reconhecendo as diferenças, a cultura do aluno como indivíduo social, digno e capaz de produzir e assimilar os conhecimentos que a escola ofertar. Obrigada!